A gente se prepara a vida inteira para os filhos irem embora. Mas e a gente? Será que a gente se prepara? Mas você já passou por isso, né, Kátia? Não foi uma única vez. É verdade. O que você lembra deste momento? Então, né, para quem ainda não sabe, eu tenho 3 filhos. A gente pensa que a gente só tem que falar disso quando os filhos ficam mais velhos, né? E hoje nós vamos falar sobre o ninho vazio. E aqui comigo eu tenho a Lucinéia, psicóloga, que a gente vai bater esse papo sobre esse tema que é tão importante para as mães e para as famílias. Como que esse tema surge, né? Bom, de onde sai a ideia de trazer isso para esse podcast? Esse tema surge das nossas conversas enquanto mães, né? Na fase dos nossos filhos, nesse momento de saída deles de casa, da escolha da universidade, e também na nossa experiência enquanto profissional com todas as famílias que a gente atende aqui no colégio. E na nossa prática, aqui na escola, como educadoras também, não são só os alunos que passam por nós, as famílias também passam por nós. Então também do aconselhamento às muitas famílias, na vivência com eles, nas inúmeras realidades, a gente vai também vivenciando e aprendendo. E tudo isso que a gente foi construindo, acho que a gente quer trazer para esse podcast, né? O termo ninho vazio surge na psicologia lá na década de 60 e 70, quando se começa a ter casos de depressão, de falta de sentido na vida nessas famílias, quando os filhos vão embora de casa. E assim, é inevitável a saída dos nossos filhos de casa, né? Seja para estudar fora, seja profissionalmente, e também quando casa ou quando decide morar sozinhos, né? Então, isso é um tema inevitável que a gente tem que passar. Mas a gente nunca está preparado 100% para esse momento. E é interessante porque o que mais eu acho que um pai e uma mãe desejam é que os filhos possam ter realmente autonomia, que possam construir a sua vida, que possam ter independência e possam um dia assumir sozinho as suas necessidades, suas questões, e não depender, né, dos pais infinitamente, né? Sim, mas é engraçado que quando as crianças são menores, a gente tem um movimento de que os filhos tenham autonomia. Então nossos filhos são mais velhos, mas você lembra daquela fase que a gente falava, vai lá, compra você, vai lá, você resolve o assunto, né? Vai lá você pedir o que você quer comprar. E conforme eles vão crescendo, a gente vai parando de fazer isso. E pela nossa vivência também como educadoras, a gente vê que parece que em alguns momentos os pais podam essa autonomia, tentando resolver as questões dos filhos. Mas lá na frente eles têm que ser autônomos. É interessante porque a gente tem um desejo, a gente tem onde a gente projeta isso chegar, mas qual é o caminho, né, para que isso aconteça de forma mais saudável? Que processo? Embora nós aqui nas nossas conversas, nós mães de filhos já fora da escola, né, já formados na escola e na universidade, se a gente pudesse ter tido essas conversas lá quando eles eram pequenininhos, a gente talvez algumas coisas fizéssemos diferente. E também uma coisa que a gente, essa sensação de ninho vazio parece que impacta mais as mulheres, né? Mas na verdade nós mulheres temos mais a liberdade de falar sobre os nossos sentimentos, né? Então as nossas conversas para dizer, nossa, estou preocupada, isso é mais normal para as mulheres, né? Mas os homens também sentem, né? Só que eles falam menos, isso já é dito, né? Os homens falam menos sobre sentimentos. Mas você passa a vida inteira ali na casa, cuidando daquela rotina, né? Pensando no que o filho tem que fazer, ou ajudando naquela agenda, e de repente você não tem mais essa função, né? E aí vem a sensação de estar algo faltando, do vazio, né? Do vazio, qual que é a minha função agora? A gente pensa que a gente só tem que falar disso quando os filhos ficam mais velhos, né? Mas por isso que é importante a gente falar para a comunidade como um todo,
para já ir pensando, né? Eu ainda estou passando um momento que está prestes a acontecer. Meu filho ainda está em casa, mas ainda está na decisão dos caminhos que ele vai tomar nessa época de vestibular. Então o nervosismo, por enquanto, está concentrado na preparação para o vestibular. Mas você já passou por isso, né, Kátia? Não foi uma única vez. É verdade. O que você lembra deste momento? Então, né, para quem ainda não sabe, eu tenho 3 filhos, né? A Letícia tem 25 anos, o Pedro tem 21 e o Luiz Gabriel tem 18. E de fato foi toda uma história que a gente viveu e construiu uma formação para eles, sempre pensando que um dia eles pudessem ir para fora do país até. Era um projeto de vida, era um projeto que nós construímos, eu, meu marido, para o desenho para os filhos. Muito antes da gente achar que isso podia ser real, podia acontecer mesmo, foi uma decisão de trazer para eles responsabilidade com o dia a dia deles. Então eu me lembro muito bem que eu não me envolvia com os trabalhos escolares, com o estudo para as provas, com a agenda deles. Eu sim acompanhava para que eles tivessem o rendimento escolar que eu entendia como necessário, então acompanhava nesse sentido, mas sempre foi um movimento de deixar que eles cumprissem ou dessem conta das suas agendas, dos seus afazeres, porque eu trabalhava muito, sempre trabalhei muito, então isso não é diferente da rotina de inúmeras mulheres hoje. Sim. E pais, né, famílias das diversas configurações, mas a gente decidiu que eles tinham que ser responsáveis pelos seus compromissos. Conflitos também, então situações com amigos, situações que eles tinham que lidar com isso e buscar como resolver. Eu acho que a gente acertou. Sim, mas tudo que você me disse, você preparou os filhos. E a preparação de vocês? Sim, a gente, vislumbrando o que eles precisavam, acho que a gente fez alguns acertos para essa construção de responsabilidade e autonomia. Quanto a nós, eu e meu marido, né, o casal, é um outro investimento necessário, porque a gente vive a vida dos filhos por 20 anos, praticamente, eram 3 filhos, né? Por 20 anos a gente vive dedicado à rotina deles, aquilo que eles precisam, os desejos, as necessidades, e a gente tem que cuidar muito, porque a gente tende a se esquecer. A gente tende a abrir mão da gente mesmo. E isso a psicologia diz, né? Que você preservar uma parte da sua individualidade, mesmo Sim. você sendo pai e mãe, que é o sair para jantar junto sem os filhos, né? Isso é porque vocês voltaram a ser um casal, né? Sem filhos. Em um determinado momento da minha vida, eu decidi que eu precisava voltar a estudar. Eu já estava com mais de 40 anos e eu decidi ir para um mestrado. Foi muita dedicação, eu realmente, aí o casal teve que se ajustar para poder suprir uma coisa e a outra, mas eu lembro muito perfeitamente que ao final do meu mestrado, e infelizmente eu tive momentos de dedicação a esse estudo que abri mão, né, de momentos com a família, embora eu estava presente, mas não estava presente porque eu estava imersa ali nos meus estudos. No final do meu mestrado, a minha filha, que naquele momento tinha uns 18 anos, um pouco, não menos até, no final do mestrado? Do 10. Você lembra mais que eu, né? Isso podia passar, né? Tá bom. Isso podia passar. Então, eu lembro bem que ao final do mestrado, a minha filha ali com uns 12 anos, veja, pequena, né? Ela fala para mim, você não vai pro doutorado, né? Diz para mim que você não vai pro doutorado. Eu sei que naquele momento estava difícil de pensar que eu tinha que engatar.
mas foram só 6 meses e eu fui para o doutorado. Foram mais 4 anos de estudos. E foi muito bom, porque ao final desse tempo, eu tinha a minha filha na minha banca, me vendo na defesa do doutorado, então, curtindo, vibrando, né? Porque era uma conquista, era uma conquista nossa. Familiar, né? Familiar. De todos, né? Porque com as suas ausências, né? Foram muitas renúncias, sem dúvida, foram muitas renúncias. Então, assim, para ilustrar que assim, a vida da gente é isso, né? Da gente também abrir mão, ter algumas renúncias, mas esse era um projeto de família. De novo, era um projeto, era a família entendendo que aquilo era necessário para a construção da minha carreira também. Mas isso foi mais uma oportunidade de que eles fossem ainda mais autônomos, ainda mais independentes, ainda mais resolutos daquilo que eles tinham que tomar. Algumas decisões. O que com certeza foi super saudável para eles e para vocês também, enquanto casal, e para você, mas porque a mãe vem com o manual de fábrica já com a culpa. com a culpa. Sim, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nasce uma culpa de você não estar presente o suficiente. Mas esse não estar presente em todos os momentos também é saudável para os filhos. Né? É saudável para eles terem autonomia e se virarem bem quando a gente não estiver por perto. E quando eles saírem de casa, a gente também ter a certeza de que eles vão... Opa, já eduquei, eles vão se dar bem, eles vão conseguir resolver as questões. Foi importante naquele contexto a gente entender que eu tinha uma rotina, uma necessidade e a gente precisava todos se rearranjarem. Então, foi uma reorganização de todos nós para que esse projeto de família pudesse ser realizado. Então, me formei quase aos 50 anos, então no doutorado, então você vê, também isso a gente achar que é possível, né? A gente achar que a gente não é tarde para a gente buscar aquilo que a gente também acha que tem que buscar, seja estudo, seja lazer, seja os hobbies, seja uma atividade física. Não é tarde, a gente pode sim. Então, eu me orgulho de ter vivido isso com eles, embora não é sem renúncia, e a gente precisa lidar muito bem com isso, né? Você fala da culpa, é bem verdade. Eu vi que a sua família se preparou, né, Kátia? Se preparou para todo este momento, a construção de autonomia dos filhos, para que eles fossem, mas eles foram. E deve ter doído. O ninho vazio apareceu lá? Apareceu, Lu. Apareceu. Você vê, nossos filhos sempre aqui no internacional e a gente sempre vislumbrando que em algum momento eles poderiam ir para fora. Mas no momento que isso acontece, por mais que você se prepare, por mais que você vislumbre, desenhe, planeje, organize, o sentimento ele é legítimo, ele vai acontecer. A momento da separação é inevitável. Mas a gente tem que se preparar para que a gente possa suprir isso com outras certezas, outras certezas de construção que vai continuar construindo, né? Hoje, passado já um tempo, né, a minha filha já se formou na universidade, já voltou para o Brasil, está indo de novo agora, o meu filho está terminando a graduação. É muito bonito de ver que eles continuam com autonomia para construir, que a gente está sempre por perto, que a gente não perde a função. Sim. A gente não deixa de estar acompanhando, mas diferente. A função muda. A função muda. A tristeza vem, né? Tudo se organiza novamente, né? E a gente consegue seguir e caminhar. Se a gente puder falar em dicas, primeiro a gente fala um pouco das crianças pequenas, né? Sim. Autonomia, responsabilidade, a busca sobre resoluções de problemas. Porque quanto mais a gente tira deles a chance, a oportunidade de resolver, menos construção de ferramentas eles vão ter.
E até dar a oportunidade deles resolverem os problemas, porque muitas vezes, isso eu estou falando até de mim um pouco, né? A gente fica incomodado com o jeito que eles resolvem as coisas, né? Que a gente quer que eles façam da nossa maneira, e nem a nossa maneira não é a única, né? E viver isso com eles por perto, eu acho que acalma também, né? Você saber, não, vai resolver. Talvez não da forma e da rapidez que eu gostaria, mas eles vão resolver. Mas isso também é permitir que eles construam os caminhos, né? Permitir que eles busquem ferramentas próprias, porque senão a gente está tirando deles, sim, a oportunidade de construir isso. Então, acho que e às vezes é nas pequenas coisas do dia a dia, das coisas da casa, do estudo, né, da organização para uma avaliação. Das dificuldades de relação com o colega, tente se resolver com o seu colega. Eu acho que nas pequenas coisas mesmo de resolver, né? E a gente tentar também, eu acho que uma segunda dica seria a gente também tentar fazer algo. É muito difícil falar isso para a mãe, né? Fazer algo só para gente, né? Fazer algo que nos dê prazer, um hobby, um esporte, um momento nosso. Um estudo. E acho que quanto menores as crianças, mais difícil a mãe pensar nisso, né? Um momento só para ela. Eu vejo muitas famílias com movimento, né? De realmente a mulher ter o espaço dela, não só do trabalho. Sabe, Lu, que a gente abriu aqui o esporte para pais, o vôlei para pais, o clube de leitura, só mães que aceitaram o convite, mas nós temos um clube de leitura para as mães, e um grupo de pais conselheiros também na escola. Dança também, né? Dança para as mães. Então, acho que são oportunidades, nunca é tarde. Sim. E sempre é possível, né? Sim. E uma oportunidade de você ter um momento seu, sem o papel de mãe, né? Porque eles vão embora. Do mesmo jeito que nós fizemos, né? Nós também fizemos isso. Eu acho, Luciné, que a terceira dica que a gente podia dar, e talvez principalmente para as mulheres, é não fazer isso sozinha, não passar por esse momento de forma sozinha. Se você tem o seu marido, envolver o marido também nessa questão. Se não tem um marido com quem isso vai partilhar esse momento, se não tem ninguém para partilhar, talvez uma ajuda profissional, uma terapia pode ser alguém para te ajudar a discutir esse momento, porque existe uma necessidade de a gente se refazer. Sim. É inevitável que a gente tenha que repensar o nosso lugar, as nossas escolhas, para que a gente também viva de forma saudável nesse próximo momento. Para ressignificar esse momento, você pode ter uma parceria próxima ou um profissional que te ajude a ressignificar. O vazio vai existir, mas a gente pode ressignificar com outros. Exatamente. Então, envolver mais uma pessoa nesse processo nos permite parcerias, porque a gente não precisa estar sozinha. Não precisa estar sozinho nesse momento, né? É isso que a gente faz quando a gente começa a conversar sobre esse assunto. E nasce o desejo de partilhar isso tudo. Com todo mundo, né? É verdade. Essa e tem a escola também. Tem os profissionais da escola que também podem ajudar nessa reflexão. Né? Sim, para demonstrar que muitos, né, que a gente já está envolvido com várias famílias, que muitos foram e já retornaram, e que eles vão, né? Mas a relação muda, mas ela não se extingue. Não, ela se ressignifica e fortalece. Eu acho que quando a gente permite que eles construam por seus próprios caminhos, eles não vão embora. Eles permanecem presentes de outra forma, mas eles permanecem. E eu agradeço muito a gente ter essa oportunidade, porque
quando a gente fala, a gente também se revê, se reconfigura. Os meus ouvidos são os que estão mais próximos da minha própria boca, então é muito importante a gente poder falar, né, sobre e reafirmar essas certezas. Eu quero agradecer a gente poder estar aqui, você que está acompanhando esse podcast, a oportunidade da gente compartilhar isso com mais pessoas. Então, se você gostou, envie para outras pessoas, peçam para seguir o nosso canal, que a gente está sempre aqui trazendo mais reflexões, sempre oportunidades para a gente pensar essa rica experiência que a gente tem na formação de crianças e jovens, aqui como mães, né? E como educadoras. E desejar um feliz Dia das Mães. Para todas. Para todas.